Eu tinha aquela palavra no meu espírito que em julho eu começaria a namorar e eu queria orar para ter certeza que era ele. Mas ele precisava de uma resposta de Deus, né, amor? Neste momento, eu senti a necessidade de buscar a Deus com mais força, porque precisava de acertar na minha vida, coisa que muitas vezes eu não busquei a Deus e na maioria das vezes quebrei a cara. Então, neste momento, para mim, era muito importante ter a resposta, não a minha, da minha carne, mas a vontade de Deus para a minha vida. Então, neste momento, eu lembro que ajoelhado aos pés da minha cama, à noite, com tudo apagado, né, tudo escuro, eu ali nessa situação de querer ouvir, né, a vontade de Deus para mim, eu pedi que Deus, naquele momento, falasse comigo, falasse audivelmente, pois me faltava a confirmação. É uma importância muito grande eu coloquei nessa oração e neste momento, minha mãe, que até então era acamada e morava comigo, neste exato momento onde eu pedi que Deus falasse comigo, eu silenciei e a minha mãe neste momento falou: Elinho, chama a Pamela para vir aqui em casa. Quando a minha mãe falou isso, nesse exato momento onde eu pedi que Deus falasse para mim, eu tive a confirmação de Deus. Ela falou, Então, chama aquela moça, né? ela falou assim, chama aquela moça. Até eu. então, ela tinha ido na minha casa algumas vezes e a minha mãe conheceu ela. Então, neste momento, ela, do nada, no meio da escuridão, eu achando que ela estava já dormindo, ela falou essa frase: chama a moça, aquela moça lá para mim, a Pamela. Então, eu tive naquele momento uma certeza muito grande no meu coração, que era a vontade de Deus que eu estivesse buscando um namoro. Eu tinha ido na casa dele porque eu sou fisioterapeuta, hoje eu não estou exercendo a profissão, mas na época eu estava exercendo. E a mãe dele era acamada, então eu fui lá para ver, né, o que poderia ser feito com ela, para ela, né, ter uma mobilidade melhor e fazer alguns exercícios com ela. Então quando ela chama aquela moça, ela estava dizendo, chama a moça para vir fazer a fisioterapia em mim. Eu fiquei aquela noite extasiado com aquele momento, com aquela exatidão no momento em que eu falei, fala Senhor, a minha mãe falou naquele exato momento. Eu entreguei tanto, mas eu passei aquela noite toda e durante todo o dia posterior a essa oração, eu fiquei pensando, mas Deus, será que é verdade? E passei com essa dúvida e ao mesmo tempo uma alegria, mas um temor de que será que é verdade, será que não era? Aí chegou a noite novamente e eu me encontrei novamente aos pés da minha cama, ajoelhado e orando, pedi ao Senhor, com muito temor. Eu não queria colocar à prova a vontade de Deus, mas eu fui na palavra. Eu busquei na palavra onde Gideão, né, para confirmação, né, ele pediu que o algodão estivesse molhado e tudo em volta seco, e depois no outro dia ele pediu uma confirmação. Assim também eu lembrei ao Senhor essa parte da Bíblia e falei, Senhor, se realmente o Senhor falou comigo através da minha mãe, que o Senhor fale novamente hoje. E nesse exato momento, o celular, a tela do meu celular se acendeu. Mas não era mensagem de Facebook, não era nenhum tipo de possibilidade de mensagens de celular. Nem ligação. Não era ligação, não era nada. A tela se abriu, se acendeu e lá na tela estava escrito o nome dela. 2 vezes. Por 2 vezes, tá? Neste exato momento, mas neste exato segundo, onde eu silenciei e pedi, aconteceu isso. E neste exato momento, eu falei para Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela confirmação. É ela, a futura esposa da minha vida. Amém. Foi então que no dia 21 de julho, no encontro com Deus, né, nós estávamos lá, eu não sabia que ele tinha tido essa confirmação, ele não tinha falado para mim. Nós estávamos se gostando, né, orando, né, mas ele não falou para mim. E daí, no final do encontro com Deus, no dia 21 de julho, ele me pediu em namoro, né, perante todos que estavam ali. E depois foi na minha casa, pediu, né, pro meu pai, pra minha mãe, pra gente começar a namorar. Mas aí, pra mim, quando a gente começou a namorar, já começou a falar de noivar. E aí eu comecei a ficar um pouco assim, receosa, porque eu tinha pedido para Deus
que o meu marido ele citasse um versículo para mim. Em 2009 eu li um versículo, tocou o meu coração. Eu nem tinha toda a revelação desse versículo, a revelação que eu tenho hoje eu não tinha, mas aquele versículo foi o que me tocou. E eu pedi para Deus, Senhor, o meu marido, eu quero que ele fale esse versículo para mim, que ele mande uma mensagem, algo aconteça. E essa vai ser a confirmação que é o meu marido. Quando eu vi que ele estava querendo falar de noivar, eu fiquei, meu Deus, mas e o versículo? Eu tenho todas as confirmações no meu coração, testemunho interior, eu tenho ali, né, a confirmação que Deus deu para ele, eu tenho a confirmação do tempo que Deus me deu do sonho, porém faltava o versículo. Como que eu vou ficar noiva sem versículo? Eu não posso. Aí eu fui para um retiro e o tema era Mulher, tu estás livre. O meu pedido foi, Senhor, eu preciso da confirmação em relação se eu devo já ficar noiva ou não. É, né, o versículo. E no primeiro dia, após a janta, quando eu cheguei no quarto, tinha uma mensagem dele para mim, que ele sempre mandava versículos. E ele mandou o versículo que eu tinha pedido para Deus, que está lá em Cantares 4:12, que é assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Eu quero só ler aqui a versão transformadora. Eu acho muito linda essa versão que diz assim: você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Foi tão lindo que Deus confirmou e reconfirmou. Porque nos nossos votos do casamento, eu tenho um vídeo, né? Quem não viu, vai lá no trailer do nosso casamento. Sim, lá é lindo. No vídeo, no final, ele fala, nos votos dele, ele fala: linda, você é o jardim que Deus preparou para mim. Um jardim bem cuidado, regado, fechado. Vamos juntos viver os sonhos que Deus tem para nós. Eu, você, o Juninho, o Gustavo e vários outros filhos que ainda virão. Hoje já tem mais 2. É, só até aqui. Que Deus foi tão cuidadoso que um versículo que eu coloquei sem entendimento, porque eu achei bonito, não tinha total entendimento. Eu escolhi e falei, Senhor, esse versículo. E eu escolhi o versículo e eu não contei para ninguém, nem falei em voz alta. E Deus confirmou. Ele mandou o versículo naquele retiro: mulher, tu estás livre. Quer dizer, eu estava livre para recomeçar, para casar, né? Para construir uma família. Quero então finalizar com essa mensagem, tá? O versículo que Deus entregou para nós no nosso casamento, do nosso convite, né, amor? Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E o jardim fechado, quando Deus fala, você é meu jardim fechado, você é meu jardim particular. O livro de Cantares, ele é um livro que faz uma analogia de Cristo com a sua igreja, com, né, o noivo e a noiva. Então Jesus, o noivo, está falando para a noiva: você é meu jardim particular, você é o meu jardim fechado. Um jardim fechado, ele não é aberto, ele é cuidado, ele tem um dono, né? É uma propriedade exclusiva, é uma propriedade particular. Então esse versículo fala para mim, fala para nós e fala para você que nós somos o jardim de Deus. Quando nós entregamos a vida para o Senhor, Ele nos faz um jardim fechado. E aquele jardim que foi pisoteado, a árvore que foi cortada, as flores que foram arrancadas, os frutos que foram arrancados, tudo que foi destruído, Ele começa um processo de restauração. Então Ele nos restaura. Por quê? Porque Ele é o nosso dono. Então por isso que é um jardim cuidado, regado, fechado. E quando ele fala um manancial cujas águas nunca faltam, por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando nós estamos no Senhor, nós entregamos a vida para Jesus, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. E essa árvore, ela recebe o alimento que ela necessita em todas as estações. Como árvore, nós vamos passar por estações. Tempos de verão, tempos de primavera, tempos de inverno, de outono. Existem momentos mais difíceis, existem momentos muito jubilosos, mas em todo tempo Ele continua sendo o meu dono, o seu dono, o nosso dono. Ele continua sendo o jardineiro e Ele quer restaurar a tua vida, a minha vida e fazer de nós um jardim bem cuidado. Um instrumento para a tua glória, um testemunho para o louvor do Senhor. Então que Deus te abençoe. Vamos finalizar com uma oração. Vou pedir para o meu esposo fazer essa oração. Por cada um que ouvir esse testemunho, que seja tocado, que possam receber a vida de Deus, a água viva do Senhor, que é Jesus, a verdadeira fonte de águas vivas, para nutrir a sua vida, para restaurar
o jardim na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, pela restituição, Pai, pela restauração, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua vontade, Pai, sobre a nossa vida, Deus. Muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus zeloso, Pai, um Deus protetor. Senhor, eu agradeço também, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos restituiu, Senhor Jesus, pela alegria, Senhor Jesus, em dobro que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor prometeu e que o Senhor cumpriu na nossa vida. E tudo aquilo, Pai, que vai se cumprir ainda, Senhor. Pai, peço que neste momento, Pai, quem estiver, Pai, ouvindo este vídeo, Senhor Jesus, seja também agraciado, Pai, pela Tua presença, Deus, e que coloque a certeza no coração, Pai, de cada pessoa, Pai, que não existe problema, Pai, não existe situação, Pai, em que o Senhor não possa converter, Senhor Jesus. Não existe, Pai, problemas que o Senhor não consiga resolver. Senhor, que na vida de cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo esse vídeo, Senhor Jesus, esteja, Senhor Jesus, o Senhor dizendo forte ao coração, Pai, que tem jeito, Pai, que no nome do Senhor tudo se transforma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Cristo, uma nova vida floresce. Deus te abençoe. Glória a Deus.